Dentro de Hunter x Hunter, somos apresentados a diversas narrativas e visões de mundo que enriquecem os temas gerais e individuais da obra. Grande parte disso é fruto do desenvolvimento de personagens que possuem ideais próprios e que muitas vezes estão inseridos em passados obscuros. Aspectos que contribuem para o surgimento de objetivos fundamentados em desejos negativos muito intrínsecos aos traumas que vivenciaram. Algo visto com clareza pelas perspectivas de Kurapika e de Croro, os quais acreditavam cegamente na perpetuação de destino que o universo havia direcionado. Por outro lado, temos pessoas que desconhecem o motivo por estarem vivos e carregam a dúvida se realmente são livres, fato que desperta o interesse em conhecer a si mesmo, como evidenciado por Killua. E em meio a contextos tão severos e impactantes, temos a presença de Gon, que dentre todos os citados anteriormente, teve uma infância mais próxima da realidade convencional, recebendo o afeto e os cuidados destinados a uma criança. Ele não passou por tragédias e nem serviu como marionete de terceiros. Apenas seguiu o fluxo natural da vida, carregando unicamente um questionamento referente sobre seu pai, ou seja, sobre o que significa ser um Hunter e por que isso é algo tão especial. Contudo, sua trajetória mostrará que mesmo com uma criação ideal e a bondade eminente que transmite, a amargura e a escuridão que Gon esconde é tão profunda quanto a dos demais, e talvez seja a mais destrutiva de todo o mangá, servindo como ponto de contraposição do próprio personagem e representando o terceiro e maior escravo da vingança presente na obra. Ser um caçador não representa necessariamente o sonho de Gon, mas sim a única oportunidade que ele teria para se encontrar com seu pai. Ponto que serve como sustentação para suas futuras ações e desperta sua vontade em explorar o mundo. Tanto que, toda a adaptação de Hunter x Hunter feita em anime, mesmo dando palco para a inserção de personagens próximos e distantes do protagonista com suas tramas pessoais, é usada essencialmente para narrar a jornada completa de Gon nos diversos cenários com que interage e da amizade que constrói com Killua, mostrando que a ênfase dada por meio desses dois é justamente o meio necessário para mostrar a real natureza humana, e talvez qual seria a liberdade que tanto almejamos. Aprendermos a ser humanos ou cedermos à tentação do mal? Uma série de questionamentos que serão respondidos conforme o desenrolar da trama e que tiveram seu início justamente na Ilha da Baleia. Por ter crescido em um local isolado e permanecido muito tempo distante de experiências reais, sem contato com qualquer outra criança de sua idade, ou até mesmo das maldades e dos problemas que acometem as pessoas ao redor do mundo Hunter, o garoto acabou desenvolvendo crenças utópicas e passou a considerar que suas ações eram corretas independentemente da ocasião, considerando importante apenas aqueles que se alinhavam com seus objetivos. Pelo fato de não ter uma figura de referência para validar seus atos, a única coisa que o acompanhava eram seus julgamentos pessoais. Tanto que, muitas das habilidades físicas que adquiriu e dos conhecimentos que aprendeu foram frutos das experiências diretas com a natureza, sem nenhum discernimento se aquilo era certo ou errado. Mas também, Gon foi influenciado por um breve contato na infância com um aprendiz de seu pai, Kaito, o mentor e a representação paterna que o menino nunca antes teve acesso, fomentando para o garoto não apenas o desejo de se tornar caçador, como também mostrando o método para se aproximar do paradeiro de quem procura, isto é, ser semelhante àquele homem, forte e convicto nos seus princípios. Guarde bem essas palavras. Com todas essas informações em mente e seu posterior crescimento, a vontade de finalmente sair em sua busca de vida aumentava cada vez mais. Afinal, seu pai optou abandoná-lo para ser um caçador. Essa função deveria ser a coisa mais importante existente, mais importante até mesmo que a família, o que proporcionava o surgimento de suas inseguranças por se sentir insuficiente e dava margem para sua eterna necessidade de ser reconhecido pelos outros. E a partir disso, mesmo com características puras e bondosas em sua máscara externa, na verdade, seus traços de personalidade foram rodeados por escuridão. Por esse motivo, eu te convido a conhecer a essência por trás da história de Gon, uma criança que por conta do egoísmo levou à ruína do ser humano presente nele, e entender como o garoto se tornou um monstro. Assim como para Killua, a viagem para o Exame Hunter foi a primeira tomada de decisão feita exclusivamente sozinhos para conhecerem um ambiente externo. A grande diferença entre o menino e Gon era a consolidação de objetivos que tinham. Killua apenas queria se livrar do controle de sua família e se divertir, deixando de lado os deveres de um Zoldyck. Já o protagonista tinha claro foco em encontrar seu pai. Fora isso, nada mais era necessário, a não ser que fosse auxiliá-lo nesse caminho. Basicamente, ambos estavam tentando se desvincular de um futuro que não escolheram. Aspecto evidente em nosso garoto logo nas primeiras etapas do desafio, já que a aproximação feita com Leório e Kurapika nada mais foi do que uma necessidade a ser cumprida para avançarem no teste,
e posteriormente, o mesmo se aplicaria para Killua. Eu acredito que, diferente dos demais, Gon não estava surpreso, ou melhor, ainda não via grande valor na presença daquelas pessoas ao seu lado. Ele já se importava, mas unicamente por estarem o auxiliando a alcançar seu propósito. Do mesmo modo que o garoto assassino, ele não via valor intrínseco à vida. Tanto que, durante algumas etapas do exame, Gon visualiza a morte de várias pessoas, sejam elas boas ou más. No entanto, ele não esboça reação nenhuma. Algo um tanto quanto contraditório, até porque ele permaneceu longe desse tipo de situação, então aquilo deveria chocá-lo, coisa que não acontece, dando mais um indicativo de que talvez sua índole não fosse tão pura quanto seus companheiros imaginavam. Conforme progrediam nas provas, cada um dos 4 integrantes conseguiram chegar à etapa final, um pequeno torneio em que cada participante deveria se enfrentar para então definirem quem seria um Hunter oficialmente. E o primeiro embate ocorreria com o nosso protagonista. Antes mesmo de iniciar, já era nítido quem deveria ser o vencedor. Afinal, nosso garoto não tinha habilidade de combate e nem mesmo a malícia para derrotar o adversário. Ele estava contando somente com seu instinto e sua grande força de vontade. Contudo, mesmo sofrendo muito e praticamente diante da morte, ele não se daria por vencido, até concluir o que queria. Sendo fácil ou não, ele passaria por aquilo com a confiança inabalada, a qual foi o fator essencial para sua vitória. Não aquela que ele esperava, porém, a que foi concedida pela determinação que emanava de seu interior. E o mais impressionante de toda essa cena foi a indignação apontada por Gon. Mesmo tendo vencido, ele não se sentia satisfeito. A idealização que criou em sua mente não foi concretizada. O que ele esperava era um massacre unilateral por sua conta, ou seja, a validação da sua força própria. Um reconhecimento sem sentido que não preencheria seu interior. Isso te remete a algum acontecimento? Pela grande falta de desenvolvimento emocional e logo a incapacidade de controlar seus sentimentos, imagino que esse momento tenha sido um prelúdio da importância que esse pilar faria mais à frente, ocasionando em sua queda. Pois, assim como em todo mangá, suas reações sempre são exageradas. No Exame de Caçadores, tivemos uma pequena amostra disso. No Arco das Formigas, tivemos isso ao extremo. Após obter a tão desejada carteira da Associação de Caçadores, com todos os benefícios e novos contatos disponibilizados por esse cargo, Gon estaria livre para continuar sua caça em busca de seu pai. Mas, mais uma vez, ele estaria atrasado em relação aos seus arredores. Não tendo conhecimento sobre a força alternativa de alguns caçadores, ele se viu obrigado a desbloquear suas habilidades dentro do NEM, o sistema de poder que rege o universo de Hunter x Hunter. E dentre as classes possíveis, ele foi classificado como um fortificador. Um papel que faz jus a quem ele é, direto e honesto em qualquer ocasião, detestando ser fraco e incapaz perante os outros, necessitando se mostrar forte. Basicamente, um estilo extremista de se lidar com as situações, assim como ele faz. Tais fenômenos ficam mais claros em York-Shin. Nessa etapa da obra, somos inseridos no passado de Kurapika, entendendo de onde vem seu ódio e qual foi a tragédia que experienciou, bem como nos é mostrado o que é essa organização que ele deseja exterminar. A trupe fantasma serve não apenas como ponto de sustentação para a narrativa do sobrevivente do clã Curta. Ela é também o divisor de águas que expõe para Gon a real natureza da vida de um Hunter, os perigos e as injustiças que permeiam a realidade. Tanto que, pelo pouco tempo que ficou capturado por esses indivíduos, as incongruências que enxergava entre eles por sua visão idealizada o deixavam inconformado. Afinal, como pessoas que praticavam o mal, como alguém que destrói o sonho e o futuro de inocentes poderia ter sentimentos e se importar uns com os outros? Mesmo lutando por ideais distintos, o personagem da análise não conseguia validar os atos da trupe. Para si, eles não mereciam continuar livres. Se não lutassem seguindo os ideais de Gon, ele os detestaria também. Não por assassinarem muitos, mas sim por prejudicarem a vida de seu amigo, alguém inocente. Uma empatia nitidamente seletiva. Embora não tenha total relação com o garoto, o embate entre Kurapika e o Vogan reflete uma analogia entre Gon e Hisoka. Claro, 2 a 2, os 4 possuem habilidades NEM dentro do mesmo grupo de classificação. Contudo, o aspecto relevante que torna essa comparação interessante refere-se ao princípio que define suas histórias. Enquanto Kurapika representa uma vingança controlada, por saber desde o início o que queria, escolhendo extinguir a trupe como destino final de sua vida, Gon representa uma vingança impulsiva, se tornando refém do que um dia jurou não ser, meio que de forma indesejada, se submetendo ao controle externo, o que talvez seja a maior contradição existente na produção. Como alguém que orientou e deu conselhos para seus amigos sobre como não se apegar ao passado e não deixar-se levar pelas emoções, quando chegasse sua vez, ele negaria todas essas ideias e cederia facilmente ao ódio.
Gon se submeteu a expectativas altas que ele colocou sobre si mesmo. E por não ser como os demais, que já haviam experienciado a podridão do mundo, ele entrou em uma hipocrisia sem fim, baseado em uma moralidade conturbada e sem real valor. Essas oposições tornam os indivíduos interessantes e suas superações ainda mais impactantes de serem feitas, pois o ser humano é a maior contradição que se pode existir, cheio de mudanças e escolhas complexas que afetam tudo ao seu redor. Já em Yorkshin, notamos algo intrínseco dessa obra, o fato de que não existem heróis ou vilões, apenas pessoas defendendo o que acreditam. Quando Gon e Killua são inseridos dentro de um jogo para encontrar mais pistas sobre o local onde Jin está, eles são direcionados a receberem um tratamento ainda mais árduo e refinarem o uso do Nen. Para isso, sendo obrigados a treinar com um criminoso. Entretanto, os dois não ficam chocados. Pelo contrário, eles só seguem os ensinamentos sem questionar o perigo daquele outro indivíduo. Para Gon, caso alguém desperte seu interesse, ele não irá fazer nada contra aquele ser, desde que seja útil ao seu objetivo. Nem mesmo se fosse o maior assassino do planeta, isso seria um impeditivo. O menino apenas o deixaria vivo, afinal, ele o ajudou e foi gentil com eles. Em função desse evento, fica perceptível que a maior maldição que ele carrega é a da empatia. Gon se baseia nas próprias vontades, independente dos problemas que elas possam trazer. Por conta da criação que teve, durante muito tempo, ele simplesmente ignorou a realidade cruel que aquele mundo oferecia para todos. Mas se recusava a enxergar a verdade diante de si e discernir a respeito da integridade de outras pessoas, visto que até mesmo seus aliados possuem desejos egoístas e sombrios. Mas Gon não os condena pelo fato de serem seus amigos. E pensando nisso, foi apenas quando ele foi obrigado a aceitar o contexto de sua vida que tudo mudou. Foi quando percebeu que a justiça que sempre defendeu, isto é, a sua justiça, era uma visão idealizada da sociedade que nunca existiu, partindo com essas falhas de julgamento para a colônia das formigas quimera. Um breve recado antes de continuarmos. Então, meus caros, recentemente eu ativei o clube de membros do canal. Caso curta os conteúdos aqui e queira me apoiar diretamente, considere se tornar um membro. Serei eternamente grato por isso. Caso não seja possível, agradeço muito a presença de cada um frequentemente. Agora, voltemos à análise. No fatídico arco das formigas, Gon e Killua partem para o destino final dado pelas investigações e informações que coletaram. Naquele ambiente, eles percebem que algo estranho está ocorrendo. Mas, em meio a essas inseguranças, eles se alegram novamente ao entrarem em contato com Kaito. Mais uma vez, Gon estava diante do homem que o direcionou para essa jornada, que o instigou a procurar seu pai. Depois de tudo que passou, ele poderia ser reconhecido por quem admira. Não apenas alcançar o que desejava, mas também ser merecedor de alcançá-la. E infelizmente, essa alegria duraria bem pouco. Kaito foi o mais próximo de um pai que Gon teve até aquele momento da história. Ele era tão importante quanto qualquer outro que havia conhecido. Parecia que as coisas estavam encaminhadas para cumprir seu destino. Ele havia se fortalecido, criado laços verdadeiros e se reencontrado com o exemplo de pessoa que tentava seguir. Mas esse excesso de confiança em achar que eram imbatíveis foi responsável pela destruição de sua felicidade. Em segundos, uma anormalidade estava diante dos três. Seu professor já havia perdido um braço. Killua estava com medo. E Gon, repleto de raiva. O primeiro encontro com Pitou poderia ter sido o fim do protagonista por conta de seu descontrole emocional. Contudo, a parte racional daquela dupla foi mais rápida na ação e conseguiu escapar do confronto, deixando Kaito sozinho. Ao recobrar a consciência e refletir sobre o que havia ocorrido, Gon deposita toda a culpa em si. Ele poderia ter salvado a todos se fosse forte. A fraqueza que ele detestava ainda o acompanhava. Através disso, mais uma vez, nosso garoto usa sua convicção como a base de suas crenças. Falhar é uma parte inseparável do progresso. A única coisa que não pode ocorrer é não evoluir. Por esse motivo, ele deixa de lado aquele momento e crê veementemente que Kaito estava vivo. E, acima de tudo, continua confiando que o mundo é justo. Até porque as pessoas boas não merecem ser punidas. Mas, como já sabemos, a vida de um caçador
é rodeada de perigos e tragédias. É impressionante notar que nada realmente abalou Gon na história. Sofrer fisicamente, perder informações, conhecer oponentes mais poderosos, não passavam de adversidades passageiras. E até mesmo onde ele ficou enfurecido por ações que prejudicavam seus amigos, isso não foi motivo o suficiente para ultrapassar os limites da humanidade. Visto que vencer Gon nunca foi uma tarefa difícil, muitos de seus problemas vieram justamente de sua fraqueza. No entanto, sua mentalidade permaneceu intacta e tornou possível superar os problemas. E quando a realidade o encarasse de volta? E quando os ideais não fossem mais eficazes? Aposto que o garoto nunca havia pensado nisso até o contato com aquele monstro. Ao invadir o Palácio Real, ele chega até onde queria. Ele se depara com Pitou. Essa cena indica o início do fim da criança que conhecemos. Ver um monstro que matou Kaito cuidando de outra pessoa mexe com os ideais do garoto. Esse último arco de Hunter x Hunter direciona os holofotes para Gon e Meruem não é por acaso. Cada um é representativo dos opostos diretos de ideologia, traçando inúmeros paralelos em apenas um momento. Verdadeiros monstros olhando para suas presas. Tudo agindo como contraponto necessário para subverter a narrativa. Um saindo de humano a monstro e o outro de monstro a humano. Por grande parte da obra, Gon foi retratado como um ser bondoso e puro, como dito várias vezes por Killua. Ele era a luz. Mas Togashi mudou todas essas características e forneceu uma forma metafórica de representar o ódio e o egoísmo de seu personagem. Gon enxergou um monstro diante de sua frente. Afinal, ela era o inimigo que ele queria acreditar como uma representação da maldade. E nem se deu conta que ele mesmo havia se corrompido ao extremo, ficando pior que aquele ser, ameaçando assassinar uma vida inocente sem remorso algum e destruindo a relação que fez com Killua em poucas palavras. O ser humano dentro dele havia se perdido em um vazio imensurável. Na sequência, Gon aceita a súplica de Pitou e ao término do tempo delimitado, eles partem até onde Kaito estava. Ao chegar lá e ver um corpo sem vida, feito de marionete, tudo se apaga. Sua alma agora estava vazia. Ao saber a verdade, ele fica alterado. Somada à culpa colocada por ele mesmo sobre suas costas por ter sido incapaz de salvá-lo, tudo cai de uma vez sobre si. Nada havia o restado mais. Em meio àquilo, Pitou até tenta matá-lo durante a vulnerabilidade emocional. Mas o garoto havia aberto mão de tudo. Dos amigos, do seu sonho e até mesmo de sua vida. Ele havia assinado o pacto de poder. Havia se afundado no poço de desespero que conhecemos como vingança. Matar era a palavra que estava cravada em seu olhar. Gon realmente acreditou que, para derrotar monstros, temos que abandonar nossa humanidade. Todas as ideologias dele foram destruídas em minutos. Quando foi obrigado a encarar a realidade, notando que as coisas não eram como pensava, ele foi consumido pela dor. O surgimento do mal, mostrado por Gon em sua transformação, não reflete a fúria do homem gentil, e sim a libertação do pior dos monstros. A carcaça, envolta por cores negras e vermelhas, indicam a raiva tremenda que sente e o terror avassalador que emana. Naquele ponto, não era mais questão de quem venceria. Era uma dúvida se aquilo iria satisfazer sua tristeza, pois o caixão já havia sido destinado a Pitou. Tanto que, ao fim, mesmo tendo assassinado, podemos ver uma face de medo e tristeza em Gon, envolto em uma grande explosão. Matá-la realmente não traria Kaito de volta, e ele apenas percebeu isso tarde demais. Graças à rede de apoio que formou na narrativa e pela bondade que Killua aprendeu com Gon, ele foi salvo e finalmente pôde ver seu pai, concluindo assim a sua jornada. Killua foi a verdadeira luz da dupla e aquele que representou a pessoa mais gentil e calorosa de Hunter x Hunter. Apesar de ter crescido controlado psicologicamente por terceiros e vivido como assassino, ao acreditar que deveria se preocupar verdadeiramente consigo mesmo, ele externalizou os ideais que carregava. Por outro lado, Gon, o qual teve uma infância amorosa, uma figura materna, uma comunidade e uma vida bastante normal, com unicamente a ausência de seu pai, foi, em grande parte, uma pessoa egoísta de coração, que fez as coisas pela vontade individual e que foi movido puramente por emoções negativas, escolhendo quem deveria ser seu amigo ou inimigo com base no quanto eles o ajudaram ou foram contra ele, sem pensar em como suas ações afetavam as outras pessoas e se deixando levar pela sua vingança. É um estranho desejo desejar o poder e perder a sua liberdade. A fraqueza reflete mais do que simplesmente ser incapaz de vencer um oponente. Significa também ficar mais distante e menos digno de realizar seu propósito. Mas ela é necessária. O desenvolvimento vem de modo gradual. E embora tenha cedido ao mal,
Com o encerramento de seu arco de personagem, podemos afirmar que Gon aprendeu a lidar com a realidade do mundo, sem mais sofrer pelas ações dele mesmo e dos outros, mostrando que, na verdade, não há nada a se superar a não ser a crença na nossa própria inadequação, que está enterrada sob uma série de expectativas depositadas individualmente em nós mesmos. Afinal, a liberdade é o maior fruto da existência humana. Quando se perde, ficamos cegos. Quando se reconquista, voltamos a viver. Gon conseguiu superar suas adversidades, pois não estava mais sozinho e pelo fato de entender que às vezes todos os monstros são humanos. Ele notou que não precisa de autopunição para continuar melhorando, apenas deve seguir as coisas passo a passo, vendo que fez o melhor que pôde. E no contexto atual, após encontrar seu pai, mesmo não tendo realmente um propósito pelo que lutar agora, ele com certeza virou um indivíduo completo. Se gostou, eu conto com seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Gon. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.